Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Na liturgia deste primeiro domingo da Quaresma, nós vemos Jesus indo ao deserto se preparar para o início do seu ministério, para o início de sua missão. Nós já falamos aqui algumas vezes dessa característica que o deserto tem de ser o local de preparação, porque no deserto nós estamos a sós com Deus e com a gente mesmo. E muitas vezes nós não gostamos do deserto porque lá nós somos desafiados a nos confrontarmos, a olharmos para dentro de nós. Aí não tem como a gente fugir e jogar a culpa no outro, né? Nós também ouvimos sobre as tentações que Jesus sofreu ao longo desses dias. Ele passou 40 dias em jejum e oração. E o demônio, o encardido, tentou Jesus em alguns aspectos que nós conhecemos muito bem. Quando Jesus sentiu fome, ele falou para Jesus: olha, transforma essas pedras em pão aí. Ou seja, Jesus estava sentindo fome, desejando algo para comer, e o demônio pegou bem no desejo de Jesus. E nós, muitas vezes, somos tentados pelo desejo. Por isso que é importante o jejum durante a quaresma e também ao longo do ano. Porque eu falava na quarta-feira de cinzas, o jejum, a oração e a caridade são exercícios que vão nos fortalecer nessa caminhada rumo ao céu. Então, quando eu jejuo, eu abro mão de algo que eu gosto, abro mão de algum prazer, eu faço esse sacrifício para mostrar que eu não sou escravo daquilo. Agora, se eu não consigo fazer esse jejum, se eu me deixo dominar pelo alimento ou por qualquer outro desejo, eu estou cedendo às tentações do encardido. O demônio também tentou Jesus através dos bens materiais. Esse materialismo que nós vivemos hoje, nós conhecemos muito bem, nos leva, pode, melhor dizendo, pode nos levar ao inferno. Porque o demônio vai nos tentar através da ganância. E a gente sempre quer ter mais, quer ter mais, quer ganhar mais, ganhar mais. E às vezes deixando-nos, né, nós nos deixando ser movidos por essa ganância, por essa ambição desenfreada, a gente passa por cima dos nossos princípios. A gente vende o nosso caráter só em busca de dinheiro, de bens materiais, eu quero mais, quero mais. O demônio propôs, ofereceu para Jesus o mundo. E outra coisa também que o encardido, gente, ele é astuto, o bicho é esperto. Jesus estava respondendo ele usando a palavra de Deus. Porque assim, com o demônio a gente também tem que ficar batendo papo não, não é ficar conversando com o demônio não. É responder ele assim, curto e grosso, usando a palavra de Deus. E Jesus estava fazendo isso. O que ele fez? Ele também usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Infelizmente, nós também fazemos isso algumas vezes. Nós distorcemos a palavra do Senhor para manipular o irmão, ou para validar um pecado nosso. E a palavra de Deus não pode ser distorcida. Ela deve ser proclamada. Eu já falei aqui algumas vezes que a palavra de Deus nos incomoda, justamente porque ela mexe com o nosso ego, mas é para o nosso bem. É para nos libertar do pecado. E Jesus está nos mostrando que nós também somos capazes de vencer o demônio. Mas como assim eu vou vencer o demônio? No comecinho do trecho que nós ouvimos hoje, o evangelista diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E no sacramento da Crisma, nós confirmamos a fé católica. Através daqueles exercícios que eu falava na Quaresma e acabei de falar agora há pouco, jejum, oração e caridade. Através da participação nos sacramentos, né, o sacramento da reconciliação, né, a confissão, a Eucaristia, a participação na Santa Missa, a partir da leitura da Palavra de Deus, nós vamos nos fortalecendo para, para nos, nós vamos nos fortalecendo, desculpem, para a luta contra o demônio. Agora, meu irmão, se você não participa dos sacramentos, se você não reza, se você não lê a palavra de Deus, você vai ser uma presa fácil
por encardido. Por isso nós devemos buscar alimentar a nossa alma. Mas olha, falando da leitura da Bíblia, não é ler a Bíblia de qualquer jeito não, viu? Não é ler a Bíblia do jeito que eu quero, não. Nós devemos ler a Bíblia à luz da Igreja, à luz da Santa Igreja Católica. Porque é a Igreja que vai nos dar a interpretação correta da Sagrada Escritura. Agora, se eu ler a Bíblia do jeito que eu quero, eu corro o risco de ser um amigo do demônio, que eu posso pegar também a Bíblia e começar a distorcer. Então, para a gente não correr esse risco de ler a Sagrada Escritura e começar a distorcer as coisas para validar o nosso pecado, para condenar o irmão, para manipular o irmão, vamos ler à luz da igreja. Que aí a gente não erra, a gente não corre o risco de tropeçar. Que essa quaresma seja um momento de reconciliação com Deus, um momento da nossa busca de conversão, mas uma conversão definitiva. Nós seremos tentados, muitas vezes. E quando a gente se decide ainda por Deus, o demônio fica mais raiva. Aí que ele vai tentar a gente mesmo. Mas lembre-se, se preencha do Espírito Santo. Se deixe preencher por Ele. Porque a gente estando com Deus, esse Deus unitrino, encardido não tem chance com a gente, não. Mas se a gente estiver sozinho, aí nós estamos lascados. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.